Bom dia, meus queridos. Que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo encham o seu coração neste início de manhã. Hoje nós vamos começar este dia agradecendo ao Senhor por tudo o que Ele tem feito em nossa vida. Antes de apresentarmos qualquer pedido, vamos reconhecer que Deus continua sendo bom, fiel e misericordioso. Cada novo amanhecer é uma demonstração do seu amor e uma nova oportunidade de caminharmos debaixo da sua presença. Nesta oração da manhã, quero convidar você a descansar o seu coração em Deus. Muitas vezes, as preocupações, os desafios e as notícias do dia tentam roubar a nossa paz logo nas primeiras horas da manhã. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe uma paz que o mundo não pode oferecer. Uma paz que nasce da confiança no Senhor e permanece firme mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A Bíblia nos diz em Filipenses 4, 6, 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Observe que o apóstolo Paulo nos ensina a unir a oração com a gratidão. Antes mesmo de recebermos a resposta, somos convidados a agradecer. Isso fortalece a nossa fé e nos ajuda a lembrar que Deus permanece no controle de todas as coisas. Jesus também ensinou que o coração não deve viver dominado pelo medo. Em diversos momentos, ele disse aos seus discípulos: não tenham medo. Cristo sabia que a confiança em Deus produz descanso para a alma. Quando aprendemos a agradecer em todas as situações, deixamos de olhar apenas para os problemas e passamos a enxergar a fidelidade do Senhor em nossa caminhada. Por isso, nesta manhã, escolha começar o dia com gratidão. Agradeça pela vida, pela oportunidade de recomeçar e pela certeza de que Deus continua cuidando de você. Um coração agradecido encontra paz, porque aprende a descansar nas promessas daquele que nunca falha. Outro ensinamento precioso da palavra de Deus é que a gratidão transforma a maneira como enxergamos a vida. Quando o nosso coração está voltado apenas para aquilo que ainda não aconteceu, corremos o risco de esquecer tudo o que Deus já fez por nós. Mas quando escolhemos agradecer, passamos a reconhecer a presença do Senhor em cada detalhe da nossa caminhada. Jesus nos deixou esse exemplo durante todo o seu ministério. Antes de realizar grandes milagres, ele demonstrava total confiança no Pai. Na multiplicação dos pães, por exemplo, antes que o milagre acontecesse, Jesus levantou os olhos aos céus e deu graças. Humanamente, havia muito pouco para alimentar aquela multidão, mas Cristo nos mostrou que a gratidão deve vir antes da resposta. Esse ensinamento continua sendo atual para nós. Talvez você esteja esperando uma porta se abrir, uma cura, uma restauração ou uma resposta para uma oração que já faz há muito tempo. Mesmo assim, Deus convida você a permanecer firme. Agradecer antes de ver o milagre é uma demonstração de fé e de confiança no caráter do Senhor. A Bíblia também nos lembra que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Ainda que algumas situações pareçam difíceis de entender, o Senhor continua trabalhando em favor dos seus filhos. Ele nunca abandona aqueles que colocam a sua esperança nele. Quando o coração aprende a agradecer, a paz começa a ocupar o lugar da inquietação. A esperança vence o desânimo e a confiança cresce a cada novo dia. Isso não significa que os desafios deixam de existir, mas significa que caminhamos sabendo que Deus vai à nossa frente, sustentando cada passo. Por isso, nesta manhã, olhe para o dia que está começando com um coração agradecido. Deus já cuidou de você até aqui e continuará conduzindo a sua vida. A fidelidade do Senhor não muda e a sua paz permanece sobre aqueles que escolhem confiar nele. A palavra de Deus nos ensina que um coração grato
também é um coração que aprende a descansar no tempo do Senhor. Nem sempre entendemos por que algumas respostas demoram ou por que certos caminhos parecem mais difíceis do que imaginávamos. Mas a Bíblia nos mostra que Deus nunca chega atrasado. Ele age no momento certo e realiza tudo conforme a sua perfeita vontade. Jesus ensinou aos seus discípulos a viverem um dia de cada vez. Ele sabia que a ansiedade pode roubar a paz e enfraquecer a fé. Por isso, orientou que não nos preocupássemos excessivamente com o amanhã, porque o Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades e cuida daqueles que confiam nele. Esse ensinamento nos lembra que não precisamos carregar sozinhos o peso das preocupações. Deus nos convida a entregar diante dele os nossos medos, as nossas dúvidas e tudo aquilo que tira a nossa tranquilidade. Quando fazemos isso, o nosso coração encontra descanso, porque entendemos que existe um Deus poderoso cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ao longo das Escrituras, vemos que o Senhor nunca abandonou aqueles que permaneceram fiéis. Ele fortaleceu Josué para enfrentar grandes desafios, sustentou Elias nos momentos de fraqueza e esteve ao lado de Paulo mesmo durante as maiores dificuldades. O mesmo Deus continua presente hoje. Ele não mudou e continua conduzindo os seus filhos com amor, sabedoria e fidelidade. Por isso, comece esta manhã agradecendo por tudo o que Deus já fez e também por aquilo que Ele ainda fará. Mesmo que você ainda não consiga enxergar a resposta, continue confiando. O Senhor conhece o seu coração, ouve cada oração e trabalha em silêncio quando mais precisamos. Permita que a paz de Cristo governe os seus pensamentos e siga este dia com a certeza de que Deus está caminhando ao seu lado. Existe um princípio que aparece em toda a palavra de Deus. Quem aprende a agradecer, também aprende a confiar. A gratidão e a fé caminham juntas. Quando olhamos apenas para os problemas, o medo cresce. Mas quando voltamos os nossos olhos para Deus e lembramos da sua fidelidade, o nosso coração encontra descanso. Ao longo da Bíblia, vemos que o Senhor nunca abandonou aqueles que permaneceram firmes em sua presença. José passou por muitos anos de sofrimento antes de viver o propósito de Deus. Davi enfrentou gigantes, perseguições e inúmeras batalhas. Daniel foi lançado na cova dos leões. Em todos esses momentos, Deus continuou presente, sustentando seus servos e conduzindo cada detalhe da história. Jesus também nos ensinou que devemos permanecer ligados ao Pai em todo o tempo. Ele mostrou que uma vida de oração, gratidão e confiança fortalece a nossa fé para enfrentar qualquer situação. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais aprendemos a descansar na sua vontade e menos permitimos que a ansiedade domine os nossos pensamentos. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento de espera. Talvez algumas portas ainda não tenham se aberto ou algumas respostas pareçam distantes. Mas não desanime. O Senhor continua trabalhando mesmo quando tudo parece silencioso. Aquilo que hoje você não compreende, amanhã poderá se tornar um testemunho da fidelidade de Deus. Por isso, continue começando cada manhã com gratidão. Agradeça pelas bênçãos que já recebeu e também por aquelas que ainda virão. Um coração agradecido permanece sensível à voz de Deus, encontra paz em meio às dificuldades e aprende a caminhar com esperança, sabendo que o Senhor nunca deixa de cuidar dos seus filhos. A palavra de Deus também nos ensina que a paz verdadeira é fruto da presença do Senhor em nossa vida. O mundo procura paz nas circunstâncias, nas conquistas ou na ausência de problemas. Mas Jesus nos mostrou que a paz que vem de Deus permanece firme até mesmo em meio às maiores tempestades. Um exemplo marcante aconteceu quando os discípulos atravessavam o mar da Galileia. De repente, uma grande tempestade se levantou e eles ficaram tomados pelo medo. Enquanto isso, Jesus permanecia tranquilo no barco.
Quando os discípulos clamaram por ajuda, Cristo se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e imediatamente tudo se acalmou. Esse acontecimento nos ensina que quando Jesus está presente, nenhuma tempestade tem a palavra final. As dificuldades podem surgir, os ventos podem soprar com força e algumas situações podem parecer maiores do que as nossas forças. Mas o Senhor continua tendo autoridade sobre todas as coisas. Nada foge do seu controle. É por isso que a gratidão é tão importante. Quando agradecemos a Deus, lembramos que Ele já esteve conosco em outras batalhas e jamais deixou de cumprir as suas promessas. A nossa confiança é fortalecida ao recordar tudo aquilo que o Senhor já fez em nossa vida. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade particular. Pode ser uma preocupação com a família, uma dificuldade financeira, um problema de saúde ou uma decisão importante que precisa tomar. Seja qual for a situação, não permita que o medo ocupe o lugar da fé. Olhe para Jesus, assim como os discípulos aprenderam a fazer. Ele continua acalmando corações aflitos, fortalecendo os cansados e conduzindo seus filhos pelo caminho da paz. Por isso, mantenha o seu coração firme no Senhor. Agradeça por tudo, permaneça confiando e tenha a certeza de que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver. Antes de falarmos com Deus em oração, guarde mais este ensinamento em seu coração. A gratidão não muda apenas a maneira como olhamos para a vida, ela também transforma a maneira como caminhamos com Deus. Um coração agradecido aprende a reconhecer a presença do Senhor nos pequenos detalhes e descobre que nunca esteve sozinho. A Bíblia nos ensina que devemos dar graças em todas as circunstâncias, não porque tudo seja fácil, mas porque Deus permanece fiel em todo o tempo. Há dias em que as respostas chegam rapidamente e há dias em que precisamos esperar. Em ambos os momentos, o Senhor continua sendo o mesmo, amoroso, justo e misericordioso. Jesus nunca deixou de confiar no Pai, mesmo nos momentos mais difíceis de sua caminhada. Ele sabia que a vontade de Deus era perfeita e que cada acontecimento fazia parte de um propósito maior. Esse é um exemplo que também devemos seguir. Quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, encontramos descanso para a alma e força para continuar. Talvez você ainda esteja esperando por um milagre, uma porta aberta ou uma resposta que parece demorar. Não desanime. Deus conhece o tempo certo para todas as coisas. Enquanto você espera, continue alimentando a sua fé, permanecendo na palavra e agradecendo por tudo o que o Senhor já realizou. Daqui a pouco vamos colocar esta manhã diante de Deus em oração. Abra o seu coração, apresente ao Senhor tudo o que está vivendo e creia que Ele ouve cada palavra feita com sinceridade. O mesmo Deus que sustentou os seus servos no passado continua agindo hoje, trazendo paz ao coração, renovando as forças e conduzindo com amor aqueles que depositam toda a sua confiança nele. Agora, neste momento, acalme o seu coração diante da presença de Deus. Respire fundo e coloque diante do Senhor tudo aquilo que você está vivendo. Não importa como foi a sua noite ou como começou o seu dia, Deus continua sendo o mesmo, fiel e presente em cada detalhe da sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã com um coração humilde e cheio de gratidão. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, pela Tua misericórdia que se renova sobre nós e pela Tua fidelidade que nunca falha. Nós te agradecemos por tudo o que o Senhor já fez até aqui. Pelas vitórias, pelos livramentos, pelas portas que se abriram e também pelas portas que se fecharam, porque confiamos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Nesta manhã, nós entregamos completamente a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos os nossos caminhos, as nossas decisões, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos.
Vai à nossa frente, Senhor, abrindo os caminhos que precisam ser abertos e fechando aquilo que não faz parte do teu propósito. Pai, derrama a tua paz sobre o nosso coração. Que nenhuma ansiedade, medo ou preocupação domine a nossa mente neste dia. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o nosso interior e nos sustente em cada passo. Abençoa também a nossa família, o nosso trabalho e tudo o que iremos viver hoje. Guarda-nos de todo mal, livra-nos de perigos visíveis e invisíveis e coloca os teus anjos ao nosso redor. E que ao longo deste dia, nós nunca nos esqueçamos de agradecer, mesmo nas pequenas coisas, mesmo nos desafios, que o nosso coração permaneça firme em Ti. Nós oramos e entregamos esta manhã em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que esta oração te acompanhe durante todo o seu dia, lembrando você de que Deus continua no controle de todas as coisas e que a paz verdadeira vem de confiar na sua presença. Mesmo quando os caminhos parecem difíceis, o Senhor permanece fiel, abrindo portas, cuidando de cada detalhe e sustentando a sua vida com amor. Permaneça em gratidão, porque um coração agradecido enxerga melhor a ação de Deus. E onde há fé e confiança, a paz do Senhor sempre encontra espaço para permanecer. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus é minha paz. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje e siga firme, porque o Senhor já está cuidando do seu dia.